noite, pessoal. A gente está dando início a mais um treinamento aqui pela processo de educação continuada da Life Saúde. O treinamento hoje é com a Silvana, com a nossa RT fonoaudióloga. Sil, obrigada novamente por estar aqui com a gente. A gente está dando a entrada com as pessoas aqui para a sala de aula, mas a gente já vai estar iniciando, porque já tem 10 minutos passado. O treinamento de hoje é o passo a passo da avaliação de fonológica em home care. Eu vou deixar a lista de presença no chat e qualquer dúvida vocês podem estar pontuando que eu passo para Silvana para a gente estar conversando. É mais um bate-papo mesmo, né? Para a gente abrir para dúvidas, enfim. A ideia é realmente a gente disseminar as boas práticas do mercado da assistência domiciliar. Sil, por favor. Olá, boa noite. Obrigada, Michele, por me chamar, pela oportunidade. Então, meu nome é Silvana, eu sou fonoaudióloga, sou a responsável técnica da Life Saúde. E sempre que a gente pode, a gente faz um encontro sobre algum tema de interesse, né, dos fonoaudiólogos assistenciais. E eu e a Michele, há um tempinho atrás, estávamos conversando sobre avaliação fonoaudiológica, que é um procedimento super importante no gerenciamento, né, dos pacientes de home care. E falando o quanto é importante, né, esse primeiro passo. E aí surgiu a ideia de falar, apesar de todo mundo achar que é óbvio, né? Tudo que se faz na avaliação, mas muitas vezes acaba passando alguma outra coisa que a gente, de tão automático que tá, a gente acaba deixando passar, realmente. Então, é um bate-papo, tá? Para a gente trocar experiência. E quem quiser fazer pergunta, é só falar com a Michelle, que daí eu tô aqui para responder enfim, tá bom? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o passo a passo da avaliação fonoaudiológica em home care. Bom, o home care, então, ele está dentro do que a gente chama de atenção domiciliar, né? Então, atenção domiciliar, segundo a Anvisa, ele é um termo genérico, tá bom? Que está relacionado à promoção da saúde, prevenção, tratamento, né, de doenças, reabilitação, tudo isso na casa do paciente. Então, tudo que envolve os cuidados com a saúde, que é feito na casa do paciente, é chamado de atenção domiciliar. Bom, basicamente, essa atenção domiciliar, ela pode ser de dois tipos: a assistência domiciliar e a internação domiciliar. O que seria assistência domiciliar, por exemplo? Quando você faz algum procedimento com o paciente, mas que é um procedimento que não é essencial à manutenção da vida e que poderia até ser feito em ambulatório. Mas, por uma questão de logística, de praticidade, enfim, acaba sendo feito na residência. É uma coisa programada, contínua. Então, por exemplo, como se fosse uma avaliação com a nutricionista. Então, um atendimento de nutrição, por exemplo, ele poderia ser feito no ambulatório por um paciente que não é acamado, mas acaba sendo feito na residência, por exemplo, porque é um paciente acamado, então é mais viável, mais tranquilo, mais fácil, né, de se fazer na residência. Então, isso seria assistência domiciliar. Aqui, já a internação domiciliar já é uma coisa mais complexa. São procedimentos que são feitos no domicílio do paciente, que seriam praticados dentro do ambiente hospitalar. São coisas mais, são procedimentos mais complexos e que, caso o paciente deixe de realizar, ele pode comprometer a vida do paciente. Então, por isso que chama internação domiciliar. É como se ele tivesse internado mesmo no hospital, mas ele está lá na casa dele. Teoricamente, o home care é a internação domiciliar. Eu vou falar por que eu disse teoricamente. Por que teoricamente?
Home care, na verdade, que é uma palavra do inglês, ela quer dizer cuidados em casa. Então, cuidado em casa pode ser desde você fazer um curativo na pessoa, ao invés de fazer no ambulatório ou fazer no hospital, você acaba fazendo na casa, então é um cuidado em casa, quanto, por exemplo, você manter um paciente em ventilação mecânica, que teoricamente ele deveria estar no hospital, mas você conseguiu dar alta, mandar para casa e mantém lá o suporte de vida para o paciente na casa dele. Então, teoricamente, o home care deveria ser relacionado somente a isso, à internação domiciliar. Mas hoje em dia não é bem assim. Por quê? Porque a gente vê alguns atendimentos que são realizados no domicílio de pacientes que poderiam, que teriam condições de ir para o ambulatório, né? Não necessariamente você realiza visita e vê paciente totalmente acamado. Então, por exemplo, há 15 anos atrás, quando eu trabalhava para uma empresa de home care, para uma operadora mesmo de saúde, eles estavam começando no mercado de home care, era uma coisa relativamente nova ainda, né? Não era tão difundido como é hoje. E eles eram bem criteriosos em relação à elegibilidade e indicação do paciente para estar no home care. Então, para o paciente estar em home care, ele deveria ser totalmente acamado. Aquele paciente, por exemplo, que não tem controle de tronco. Então, é um paciente que você não conseguiria pegar o paciente, colocar na cadeira de rodas e levar para uma clínica, levar para um ambulatório, porque não tem controle de tronco, é totalmente acamado, você teria que colocar o paciente numa maca, levar de ambulância para ele ser atendido. Então, a indicação para o paciente ser home care era essa. Tem que ser totalmente acamado. Se não for totalmente acamado, então não tem indicação de home care. Isso há 15 anos atrás. O que acontece? Com a evolução, né, e o atendimento de home care sendo difundido, também começaram a aparecer mais os casos de liminar judicial. Então, muitas vezes, alguns pacientes que teoricamente nem teriam indicação de estar em home care, poderiam ser levados para ambulatório, para clínica, a família acaba entrando com uma liminar e aí a família recebe aquela medida, né, judicial em que a operadora é obrigada a implantar o home care e mandar todos os profissionais que, teoricamente, ele teria condições de passar no ambulatório, por exemplo, né? Então, por isso que hoje em dia a gente vê as coisas mais ou menos tudo junto, misturado. Então, a gente vê tanto aquele paciente gravíssimo, que é traqueostomizado, que está em ventilação mecânica, que depende, né, da ventilação, quanto um paciente, por exemplo, já vi paciente que deambula, principalmente criança, recebendo atendimento de home care, né? Teoricamente, essa criança poderia ir para um ambulatório, né? Para uma clínica, enfim. Mas não, mas está recebendo ali a assistência, né? O atendimento de home care. Então, hoje já está tudo meio que misturado. O home care não é mais só internação domiciliar. Bom, quais são os exemplos, então, que a gente tem sobre pacientes em home care? Então, por exemplo, o paciente está internado, melhorou, está estável, mas ele ainda está fazendo uso de antibiótico EV e ele precisa terminar esse antibiótico, mas não justificaria o paciente ficar, por exemplo, mais 7 dias internado para fazer uma medicação na veia. Então, o que eles fazem? Manda o paciente para casa e aí manda o enfermeiro aplicar essa medicação na residência. Então, seria, por exemplo, terminar um tratamento, né, a terapia injetável. Outro tipo também de paciente que poderia ter home care são aquelas feridas, por exemplo, de pé diabético, úlcera varicosa, são curativos que são muito complexos. Então, por exemplo, úlcera de pressão, né, de paciente que ficou numa posição só e acabou abrindo uma ferida ali, não é fácil de tratar, não é simples.
Então, de repente, ele acaba recebendo visita do técnico de enfermagem para fazer aquele curativo. Tem paciente, por exemplo, que não é acamado, mas é restrito à cadeira de rodas e que recebe atendimento de técnico de enfermagem para banho. Então, acaba sendo um tipo de paciente que recebe esse atendimento de home care, né? Como a gente tem também, além desses casos que teoricamente não são tão graves, que não envolvem risco, né, de morte, a gente tem também aqueles casos crônicos, né? Então, o paciente que tem Alzheimer avançado, que já ficou acamado, que precisa de físio, precisa de fono, principalmente de físio, numa frequência elevada. E aí não justifica você manter no hospital só para ele ter físio. Não dá para a família pegar, colocar na cadeira de rodas e levar. Então, paciente de doença crônica, né? Paciente, por exemplo, que vive fazendo pneumonia de repetição. Então, está acontecendo alguma coisa, é um paciente que deve estar aspirando dieta, então vamos mandar fono, e aí, de repente, ele recebe visita só de físio fono, por conta dessas internações, reinternações frequentes. Como a gente tem os casos que eu falei, graves, né? De pacientes que dependem de ventilação mecânica e estão em casa, né? Com um respirador. Então, a gente tem de tudo um pouco, né? Bom, elegibilidade, né? Aquilo que eu falei para vocês. O que, o que seria, por exemplo, o que tornaria um paciente elegível para receber o atendimento de home care? Seriam os casos de pacientes que têm alguma dificuldade de locomoção, que necessitam de um atendimento de âmbito hospitalar, que têm grande dificuldade de sair de casa para passar por esse procedimento, que necessitariam de ambulância, por exemplo, para poder receber esse atendimento. Então, teoricamente, seria isso, né? Como eu falei, não é sempre que isso acontece, principalmente em casos de liminar, né? Que a gente tem paciente que nem teria indicação e está recebendo, principalmente criança. Bom, existe o home care público e o privado. O que nós estamos mais habituados a ver é o home care da iniciativa privada. Então, por exemplo, são pessoas que têm um convênio, seja ele de pessoa física ou pessoa jurídica, né, de uma empresa. Algo aconteceu com esse paciente, e aí ele entra no programa, ele tem indicação de home care. Então, essa operadora de saúde vai providenciar todo o aparato na residência do paciente para recebê-lo e manter o atendimento dele em casa. Esse seria o atendimento privado, que é o que a gente está mais acostumado a ver. Mas existe também o serviço público, né, fornecido pela prefeitura, fornecido pelo SUS. Eles chamam de EMAD. É uma equipe multidisciplinar, mesmo, de atendimento domiciliar. Muitas vezes são vários profissionais que são reunidos, são levados para a casa do paciente em um carro do serviço de saúde público. Todos realizam a visita no mesmo dia, no mesmo horário, ao mesmo tempo. A frequência não é uma frequência alta, como na iniciativa privada, por exemplo, em que você tem fono 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Geralmente, são atendimentos de 1 vez por semana no máximo, 1 vez a cada 15 dias. É mais um trabalho de orientação, né, em que o profissional vai ver as condições do paciente e orienta a família como proceder, como fazer determinado exercício. Por quê? Porque é uma demanda muito grande de paciente. Então, eles tentam englobar o maior número possível de pacientes. E com isso, eles acabam não conseguindo manter uma demanda de atendimento numa frequência que seria o ideal.
mas existe sim esse serviço público. Bom, como é que é a equipe, então, do home care, né? São profissionais de saúde, normalmente o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, tem fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, a nutricionista, terapeuta ocupacional, psicólogo. Todos esses profissionais fazem parte da equipe de home care, mas não necessariamente estão presentes em todos os casos. Então, tem caso de paciente, por exemplo, que tem médico, tem enfermeiro e físio, mas não tem fono. Nutricionista, normalmente são pacientes que usam via alternativa de alimentação, então precisam de orientação. Então, é uma equipe grande, são muitos profissionais, mas não necessariamente todos eles atendem todos os pacientes, né? Depende da necessidade de cada caso, de cada paciente. Bom, no caso da fono, né? Qual que é o critério, então, para o paciente ter atendimento fonoaudiológico? Basicamente, é aquele paciente que tem algum distúrbio de deglutição. Então, os convênios e até a iniciativa pública, né, de prefeitura, enfim, acaba liberando o atendimento fonoaudiológico para aquele paciente que tem algum distúrbio de deglutição. Para pacientes que têm distúrbio de linguagem, normalmente não é oferecido esse serviço, mesmo que esse paciente não tenha condições de ir para uma clínica, de ir para um serviço de reabilitação no ambulatório, por exemplo. Por quê? Porque eles consideram que o distúrbio de deglutição é um agravante, né, para o caso do paciente, um fator de complicação e que favorece até que o paciente reinterne por pneumonias, enfim. Então, isso faz com que eles coloquem como sendo prioridade o atendimento para disfagia, né? Na verdade, não é bem prioridade, na verdade, exclusivamente, né, disfagia. Não é que eles dão prioridade para disfagia e se tiver condição, dá para a linguagem também. É muito difícil. Eu vi poucos casos em que tinha atendimento para a linguagem. A não ser em casos de liminar mesmo, aí a gente vê que vem até descrito, né, que o paciente precisa do atendimento para a linguagem. Mas é muito, muito raro. Normalmente, são pacientes com distúrbio de deglutição, de disfagia. Bom, e o que é importante no profissional que faz o atendimento domiciliar, o home care? Precisa ser um profissional que tem uma capacitação técnica, então ele tem que ser fonoaudiólogo formado, enfim, mas ele tem que ser capacitado para trabalhar com pacientes que têm distúrbio de deglutição, então são profissionais que fizeram uma especialização, fizeram algum curso na área de motricidade oral, na área de disfagia. O ideal é que seja um profissional experiente e que seja um profissional proativo. Vou dizer por que isso. Muita gente se forma e daí fala assim, bom, eu vou adquirir experiência no home care, vou começar a atender alguns casos assim de home care, porque tem uma alta demanda de paciente e uma procura muito grande por profissionais. Mas isso é um tiro no pé, né? Isso é muito complicado. Por quê? Quando você vai fazer o atendimento domiciliar, é você, a família e o paciente. Algumas vezes você pode até ter ali um técnico de enfermagem. Mas caso aconteça alguma coisa com o paciente, você que está ali que vai ter que se virar. Então, se acontece alguma coisa do paciente vomitar, aspirar o vômito, você não tem ali um fisioterapeuta do seu lado pronto para poder fazer um procedimento de aspiração, liberar a via aérea do paciente. Se o paciente passa mal, acontecer alguma coisa mais grave, você não vai ter um médico que você pode chamar para te ajudar ou para ajudar o paciente. Então, você meio que está ali por sua conta e risco, né? Então, por isso que é importante ter essa capacitação técnica, ter a experiência
né, para aprender a lidar com as adversidades, que são muitas, e ser proativo. Por que ser proativo? Porque muitas vezes você vai chegar na casa do paciente e a família está totalmente perdida, totalmente perdida. Em relação aos cuidados com o paciente, em relação aos exames que deveriam estar ali e não estão, em relação à papelada do convênio que deveria estar ali e não está. Então, você não pode esperar que você chegue e esteja tudo pronto, preparadinho ali na sua mão. Não existe isso, né? Quando você está no hospital, você tem lá o postinho de enfermagem, você sabe que todos os prontuários estão ali, você sabe que tudo está organizado pelo número do leito, do quarto. Na casa não é assim. Então, você pode chegar numa casa que é super organizada, que tem tudo certinho, uma família bem orientada, que vai te falar, te explicar toda a história do paciente. Como você pode chegar numa casa que é uma bagunça geral, que eles não conseguem nem te dar atenção e nem explicar para você o que aconteceu com o paciente. Ou às vezes você vai chegar numa casa que a família nem está lá, quem está lá é um cuidador que é novo na casa, porque o paciente acabou de ter um AVC, por exemplo, e ele nem sabe te contar a história do caso do paciente. Então, por isso que você tem que ser proativo, você tem que ir atrás e buscar para saber, para pegar informações, enfim, e para tomar atitude em relação ao que precisa ser feito ali na casa. Bom, então, como seria esse passo a passo? Né? Então, primeiro, é importante chegar na residência, se apresentar para a família, dizer, olha, eu sou a Silvana, eu sou fonoaudióloga, eu vim aqui fazer uma avaliação, por exemplo, do seu João, o convênio solicitou, o médico solicitou essa avaliação porque ele acha que ele está com problema para engolir, então, por isso, eu vim aqui para fazer alguns testes, para fazer uma avaliação dele. Então, é importante chegar, se apresentar, dizer seu nome, dizer quem você é, dizer o que você foi fazer lá, tá? A partir daí, então, é importantíssimo você fazer uma anamnese bem detalhada, para você perguntar para a família a história, né, do paciente. Então, o que aconteceu, o que fez aquele paciente estar daquele jeito, quais são os antecedentes desse paciente, é o primeiro AVC que ele tem ou já é o terceiro AVC, sabe? Esse paciente, por exemplo, tem um Alzheimer avançado, mas quanto tempo ele tem já de diagnóstico? Então, é importante fazer uma anamnese bem detalhada para você entender o caso que você está assumindo. E, atrelado a isso, uma boa coleta de dados. Por quê? Algumas vezes a família vai saber te dizer exatamente, né, o que aconteceu com o paciente, vai te contar com riqueza de detalhes. E muitas vezes não vai saber, né, não vai nem conseguir te dizer o diagnóstico do paciente. E aí, como que você consegue isso? Pegando os exames, pegando o resumo de alta. Então, é importante pegar essa papelada, né, do home care, ver o que tem lá, se é um paciente que saiu de alta, então o resumo eu gosto muito de pegar o resumo de alta para ter uma ideia da história do que aconteceu, né? E pegar os principais exames que são relacionados à nossa área. Quais seriam, então? Ressonância magnética, tomografia computadorizada de crânio, broncoscopia. Então, se tiver um vídeo deglutograma, né, uma videoendoscopia da deglutição. Então, exames relacionados à nossa área, importante pegar para ver, né? De repente, o paciente chegou até a fazer um vídeo deglutograma no hospital e você tem ali uma arma poderosa para você elaborar o seu plano terapêutico. Feito isso, então, pegando todos os dados, coletando os dados, pegando todas as informações do caso do paciente, lembrar sempre de lavar as mãos. Algumas famílias nem prestam atenção nisso, mas tem outras famílias que prestam muita atenção. Então, prestam atenção se você está com o cabelo preso, se você foi lá e pediu para lavar as mãos, se você usou álcool gel. Então, tem família que fica mais atenta a esse tipo de coisa. E é uma questão de segurança também, né? Então, você lavar as mãos é básico.
Tem que fazer isso, não pode esquecer. Depois disso, a paramentação. Então, é colocar os equipamentos de proteção individual. Então, assim, básico, né? Luvas de procedimento, porque você vai mexer na boca do paciente, no rosto, na boca, enfim, tem que estar com luva. Se é um paciente traqueostomizado, é importante usar os óculos. Então, isso você tem que levar com você, é um material seu, né? No caso, os óculos, luvas você até pode ter na casa. Eu gosto de levar, então eu gosto de levar uma maletinha que eu deixo lá, luva, espátula, né? Abaixador de língua, máscara, né? Então, isso é importante. Então, a luva, o, a máscara, em alguns casos, né? Você vai olhar ali na boca, perto, né? Na boca do paciente, então ficar ali respirando perto dele não é legal, então usar máscara. E como eu falei, nos casos de paciente traqueostomizado, os óculos. Existem alguns casos de pacientes que estão em isolamento de contato. E daí é importante usar aquele aventalzinho, aquele jaleco descartável, né? Muitas vezes, quando você vai fazer uma avaliação no hospital, por exemplo, tem lá a plaquinha, precaução de contato. Na residência, isso já é mais difícil. Mas é importante você saber, né, se esse paciente tem alguma, alguma orientação médica para se tomar cuidado em relação a isso. E sempre perguntar para a família, né, se tem alguma restrição, enfim. Se eu posso fazer só um parêntese, acho que Sim, é até importante a gente pontuar como você colocou, porque na realidade a maioria das pessoas aqui vem do home care mesmo, né? E o atendimento às vezes nem sempre é de forma particular. Eu digo, é contratado pelo home care, terceirizado, operadora de saúde, né? E principalmente nesse ponto, né? Isso é indiscutível, né? Fazer a anamnese bem detalhada, colher informação, lavagem das mãos, né? A gente sabe que às vezes entra na rotina, e, infelizmente, às vezes, né? Isso acaba sendo um ponto que acaba sendo pulado. Mas em relação aos IPIs, né? E as parametriz, o paramento que o profissional tem que usar. Porque o que que a gente tem que ter em mente mesmo? Tem coisas que não é fornecido pelo home care, né? Então, justamente para não ter essa dúvida, né? A gente sabe que a operadora de saúde, ela vai fornecer alguns acessórios, né? Às vezes luva, sonda de aspiração, mas às vezes, que nem você falou, às vezes o óculos, isso é de equipamento, o IPI individual. E é para justamente a gente deixar isso claro, porque às vezes existe uma. Ah, mas eu vejo isso porque a gente na fisioterapia também tem muito questionamento, né? Ah, mas aí, quem tem que fornecer é o home care, isso é aparato individual. Como a gente tem que ter o nosso esteto, o paciente até pode ter o esteto, às vezes, junto com o aparelho de esfigno, né? Mas é importante que a gente entenda que existem acessórios que são individuais, como você relatou, o jaleco descartável. A operadora de saúde, ela vai ter que ter a liberação nesses casos que você está pontuando, às vezes um isolamento de contato, que às vezes acontece na residência, um KPC, enfim, a gente vê muito isso, né? Às vezes até hoje, né? Às vezes uma infecção mais grave, mas fora isso, se o profissional às vezes quiser usar um jaleco descartável, se não tiver essas restrições, né? Se é bom a gente deixar claro que não é um EPI de obrigatoriedade, né? Propé, né? Máscara, nem máscara. Máscara a gente não só por conta da pandemia, a gente sabe que a gente tem que ter esse tipo de material são nosso, né? Nós não estamos nem falando de uma N95, nada disso, mas de uma máscara simples, né? Porque esse é um acessório de trabalho de cada profissional. Então, eu só queria fazer esse parênteses para a gente também não ter, porque às vezes chega aqui para nós, aqui na administração, na parte técnica, né? Ah, mas tem que dar, gente, são coisas que são um equipamento, a mesma coisa que falar, tem que ter sabonete na casa, a gente entende, né? Óbvio, toalha, papel toalha, mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, mas tem coisas que são realmente do profissional, como a Silvana citou, um óculos de proteção, esse equipamento ele é individual, não é a liberação da operadora de saúde. é.
E até porque é por uma questão também de segurança para a gente. Sim, do profissional também, né? E é isso que a gente tem claro, né? Porque às vezes a gente se preocupa tanto, é o paciente, mas é uma questão nossa como profissional. A gente sai de uma residência, vai para outra, e às vezes nesse meio termo tem paciente que você atende em domicílio, atende em casa de repouso, né? Tem uma gama muito grande, então a gente tem que pensar nisso. E a gente também, como profissional, independente em qual setor, a gente tem que estar se protegendo e não necessariamente só cobrar o acessório, mas pensar realmente, porque a gente tem nesse meio termo, às vezes, um paciente particular também, né? Então, assim, a gente tem Uhum. que se proteger como profissional e o paciente também. É. E outra coisa também é assim, tem uma infinidade de doenças que são transmitidas por Sim, gotículas de saliva, né? Então, é importante o uso da máscara, né? Então, eu vou correr o risco de chegar na casa do paciente e não ter? Então, eu prefiro levar, né, numa bolsinha, numa malinha, enfim, para uma questão de proteção para mim mesmo, né? Então, luva, máscara, né, o seu esteto, são coisas básicas, na minha opinião, que você deve levar com você em pequena quantidade para casos emergenciais em que você não encontra isso na casa do paciente. Bom, feito isso, então, você se paramentou, então, e você vai fazer a avaliação do paciente. Vamos supor que é um paciente que está acamado, que não estava ali, você não estava no quarto dele, quando você conversou com a família, quando você pegou os exames, quando você viu tudo. Quando você chega para fazer a avaliação de um paciente, por mais que seja um paciente grave, a gente tem que entender que ali é um ser humano, né? É uma pessoa que está ali. Então, ele pode ser o pai de alguém, a mãe de alguém que está ali num momento é, de fragilidade, pode ser o filho de alguém. Então, eu acho que é muito importante a gente ter respeito por aquele indivíduo, por aquela pessoa. Então, você não chega na casa de alguém e vai entrando e vai mexendo, querendo mexer na boca daquela pessoa, sem você se apresentar, falar quem você é, o que você foi fazer, porque a gente não sabe exatamente, né? Muitas vezes a gente não sabe o quanto aquela pessoa tem de nível de consciência, o quanto ela está entendendo o que está acontecendo, né? Ele pode ficar assustado, ele pode se sentir inibido, ele pode, enfim, principalmente se for criança. Então, é importante para o paciente também chegar e falar: olha, eu sou a Silvana, eu sou fonoaudióloga, eu vim aqui porque eu quero te conhecer, eu quero saber como você está, quero ver você engolindo e tal, e explicar, tá? Quem é você, o que você foi fazer ali. Bom, feito isso, é importante então você fazer a checagem dos parâmetros. Por quê? Você chega para fazer a avaliação de um paciente e aí de repente você chega lá, ele está com oxímetro e aí ele está com uma saturação de 80%. Então, não tem condição de você chegar e começar a fazer a avaliação no paciente que está saturando 80%, né? Que está saturando 78%. Ele não está bem, ele não está legal, né? Então, você chegar e ele está com uma pressão arterial de 7 por 4, assim, ele tá mal, ele não vai responder bem. Então, você tem que chegar, ver os parâmetros, então, quais são os principais parâmetros, né, do paciente? Um paciente que está monitorado, principalmente saturação e a pressão, tá? Principalmente batimento cardíaco, coisas básicas para você ver se aquele paciente está em condições de ser avaliado. Feito isso, então, vi que tá ok, que dá para ser avaliado. Ah, qual que é o parâmetro, por exemplo, da saturação? Para home care, a gente considera que um caso é mais crítico quando a saturação está abaixo de 88%. Então, acima de 88, você consegue avaliar, não vai interferir tanto na sua avaliação. Abaixo de 88%, você já pode ter o resultado ali comprometido por aquela saturação baixa. Então, acima de 88, ok. Aí, o que você vai fazer? É um paciente acamado? Então, eu vou precisar posicioná-lo melhor no leito, tá?
Se ele tem uma equipe de enfermagem lá, um técnico de enfermagem, então eu posso pedir que ele me ajude, que ele use a travessa junto com você para posicionar o paciente e tudo mais. Se não tiver equipe de enfermagem, pode ser um familiar. Mas o que é importante? Você vai fazer uma avaliação da deglutição. Então, eu tenho que avaliar esse paciente sentado o mais ereto possível, mesmo que seja uma deglutição de saliva que eu vou ver inicialmente. Mas qual é a posição ideal? Sentado o mais ereto possível, tá? Então, é assim que eu vou tentar manter o meu paciente, sentado. E é assim que eu vou posicioná-lo no leito. Vou fazer uma avaliação do estado geral. Então, o que seria essa avaliação do estado geral? Eu vou ver como está o nível de alerta dele. Ele está acordado? Ou ele está muito sonolento, está prostrado, não está responsivo? Então, isso é importante ver. Como que está o quadro respiratório? De repente você chega lá e o paciente está com uma taquipneia absurda, né? Respirando, ofegante, enfim. Como que você vai avaliar um paciente desse jeito? Vai interferir demais nos seus resultados, ele pode estar ali passando mal. Então, ver o estado geral dele, tá? Principalmente se está alerta, se está colaborativo, se ele está entendendo o que você está falando. Por quê? Pode ser um paciente, por exemplo, que ele tem uma afasia de compreensão e você está falando para ele colocar a língua para fora, mas ele não está entendendo o que você quer dele. Ele é capaz de colocar a língua para fora, mas ele não vai fazer isso porque ele não está entendendo a sua ordem. Então, é importante saber o que? Se o paciente está alerta, se ele é responsivo e se ele compreende ordens simples. Então, o que são ordens simples? É assim, seu João, abre a boca. Seu João, mostra a língua. Seu João, às vezes eu tenho dúvidas se a pessoa está entendendo ou não, então eu falo assim, faz um sinal de positivo para mim, faz um joia. Dá tchau para eu ver. Porque aí eu vou ver se o paciente está entendendo o que eu falo ou se ele está executando porque eu estou fazendo sinais, mímica, para ele me entender. Então, isso é importante a gente prestar atenção e colocar no relatório mesmo. Olha, paciente sonolento, não respondeu. Paciente compreende ordens, executou ordens, enfim, para a gente saber o quão fidedignos são aqueles dados, tá, do paciente. Se ele não fez porque ele não consegue, por uma questão motora, ou se ele não fez porque ele não compreendeu. Outra coisa é ver também essa questão de expressão. Então, assim, tem paciente que tem uma afasia de expressão, não consegue falar, tem outros que conseguem falar, tem paciente que está traqueostomizado, que ele até entende que ele teria condições de falar, mas ele não fala porque ele tem a traqueostomia e de repente não está usando válvula de fala. Então, tudo isso é importante a gente observar. Importante também a gente ver uma outra questão de memória. Então, assim, perguntar para ele, seu João, quem é essa aqui? Mostrar, por exemplo, a filha. Quem é ela? Como que é o nome dela? Até para você ver onde você pode chegar com os seus exercícios. De repente, você vai querer passar exercícios complexos para um paciente que não tem uma boa capacidade de compreensão, que não tem um cognitivo preservado. E aí você vai se ver frustrado, porque ele não vai conseguir fazer, né? Então, eu preciso ter uma ideia desses aspectos cognitivos. Ver orientação quanto ao tempo, quanto ao espaço. Isso é importante para saber o quanto eu posso esperar desse paciente no processo de terapia, de reabilitação. Bom, feito tudo isso, uma visão geral, aí eu vou fazer o quê? Vou avaliar os órgãos fonoarticulatórios. Então, o que são os órgãos fonoarticulatórios? Lábios, bochecha, língua. Vou ver como está a condição dentária desse paciente, se ele tem dentição, se ele não tem, se ele usa prótese, se ele não usa. Vou ver como está o palato duro, como está o palato mole, vou ver se tem mobilidade. Então, eu vou avaliar todos os órgãos que estão relacionados à deglutição, os órgãos fonoarticulatórios. Eu não escrevi tudo isso, porque senão ia ficar muita coisa, tá bom? Mas, assim, se tiverem dúvida, pode perguntar, tá bom? O que eu vejo em relação aos órgãos fonoarticulatórios? Eu vejo os seguintes aspectos.
Primeiro, tônus muscular. Então, é um paciente que tem um tônus aparentemente adequado, isso é meio subjetivo. Porque se você pegar um paciente de 90 anos, ele não vai ter um tônus como um paciente de 40, né? Então, você pode colocar lá no seu relatório. Tônus de lábios e bochechas, tônus reduzido de lábios e bochechas compatível com a idade, tá? Não é porque ele teve um AVC, porque ele tem 90 anos, né? Então, isso é importante a gente levar em consideração. Então, primeiro aspecto, tônus, tá? Condição. Postura. Então, por exemplo, tá com a boca fechada? Está com a boca fechada, então eu já consigo imaginar, se ele não é traqueostomizado, que é um paciente que tem uma respiração nasal. Ok, tá respirando bem. Não, é um paciente que está o tempo todo com a boca aberta. Então, bom, tem alguma obstrução, alguma coisa que está impedindo esse paciente de respirar pelo nariz? Se ele está ficando o tempo todo com a boca aberta, eu já tenho dois dados aí que eu tenho que considerar. Um, é um paciente que tem grande chance de ter uma xerostomia, que é boca seca. E dois, ele não está mantendo a língua, a ponta da língua, na posição adequada, né? Que é na papila. Ele está mantendo no soalho da boca. Então, isso é importante. Então, vê tônus, vê posição, postura, né, dos órgãos, ver a mobilidade, então eu preciso ver se ele movimenta o lábio, se ele faz protrusão, retração, se ele movimenta a língua, então se ele consegue colocar a língua para fora, para dentro, para um lado, para o outro, para cima, para baixo, se ele consegue inflar a bochecha. Então, como eu sei isso? Dando ordens para ele, falando para ele fazer e mostrando para ele, né? Porque muitas vezes ele precisa ter uma pista visual para entender o que você quer. Então, eu peço para fazer determinados movimentos, bico, sorriso, língua para fora, língua para dentro, para um lado, para o outro, para a gente avaliar essa questão da mobilidade. E a sensibilidade. Por quê? Em alguns casos de pacientes com sequela de AVC, por exemplo, é comum que você tenha paralisias faciais centrais, né? Que você pega, por exemplo, o terço inferior, né, da face. Então, você vai ver, por exemplo, que tem um desvio do lábio para o lado bom, porque se o lado ruim não está movimentando, quando o paciente, por exemplo, vai fazer um sorriso, então faz de conta que ele teve um AVC de hemisfério esquerdo, tá? É esperado que ele tenha uma paralisia facial central, que vai deixar o lado direito dele com uma mobilidade reduzida. Se a mobilidade está reduzida, ele vai fazer um sorriso, então vai acontecer isso aqui, ó. Esse lado mexe pouco. Então vai acontecer isso, ó. Aí muita gente é induzido ao erro de falar, ah, ele tem uma paralisia à esquerda. Não, ele não tem uma paralisia à esquerda. É o contrário. Esse lado mexe e esse lado não mexe. Por isso que a boca fica, entre aspas, torta para a esquerda. Certo? Então tem muita gente que confunde isso. Vai colocar lá e coloca paralisia à esquerda. Por quê? Porque viu que a boca entortou para a esquerda. Mas não é assim, tá? Então, o lado que mexeu foi o lado esquerdo. Então, significa que o lado direito não movimentou, né, de forma adequada. Então, a paralisia é do lado direito. E aí, testar essa sensibilidade, porque normalmente, se ele tem uma alteração de mobilidade, ele também vai ter de sensibilidade. Como é que eu faço isso? Eu, Silvana, eu costumo fazer assim. Eu falo para o paciente fechar os olhos, eu pego só a pontinha da luva e eu toco, tá? Muito de leve, muito de leve. Normalmente eles sentem, mas pode acontecer de não sentir. Ah, por que isso é importante? É importante porque quando aquele paciente for comer, tem grande chance dele acumular resíduos de alimento do lado onde ele não tem sensibilidade ou tem a sensibilidade diminuída. Então, pode acumular resíduo de alimento ali no vestíbulo, por quê? E ele nem perceber que está ali. Então, isso é importante, né? A gente levar em consideração. Então, é isso. Eu vejo postura, tônus, mobilidade, sensibilidade.
tudo bem? De lábios, bochecha, língua. Vejo condição dentária para ver se ele tem condição de mastigar o alimento, se usa prótese, se a prótese está ajustada ou desajustada, se a higiene oral está boa, se não está. Por quê? Mesmo que seja um paciente que não está comendo, se ele estiver, por exemplo, aspirando saliva, que, entre aspas, seja uma saliva mais limpa. Por quê? Se a família não está fazendo higiene oral e ele está com aquela língua cheia de placa e ele está aspirando aquela saliva, ela está super, ultra contaminada, muito mais do que um paciente que a família faz higiene oral 3 vezes ao dia. Muito mais. Então, se é para aspirar saliva, que, entre aspas, seja uma saliva menos contaminada, né? Menos suja, enfim. Então, é importante ver essa questão da higiene oral e orientar a família caso não esteja adequado. Bom, fiz isso, ok, vi como que tá, né? Aí eu vou testar o quê? Reflexos orofaríngeos. Quais são os reflexos? Eu vou ver se o meu paciente engole, vou ver se o meu paciente tem o quê? Tosse, reflexo de tosse. Isso é importantíssimo, porque muitas vezes o paciente pode aspirar alguma coisa e simplesmente não tossir. Nem tem o reflexo de tosse. Ou ele está tão reduzido, ele não tosse. Ou ele vai tentar tossir, ele não tem força, né? Não é uma tosse eficaz. Então, eu vou testar os reflexos orofaríngeos. Vou ver se engole, vou ver se tem tosse, vou ver se tem reflexo nauseoso, que é uma proteção. Então, testo isso. Como que eu vou fazer esse teste? Enquanto eu estou avaliando o paciente, vendo os aspectos gerais do paciente, vendo os órgãos fonoarticulatórios, eu já olho e vejo se o paciente está engolindo a saliva. Eu já estou observando, já estou vendo se é um paciente que engole saliva. Ou se é um paciente que está ali parado e está babando o tempo todo, saliva escorrendo o tempo todo. Então, isso você já vai olhando e vendo. Tosse, você pode pedir para o paciente tossir, ou você pode manipular na região da fúrcula. Então, você pode colocar, se não é um paciente traqueostomizado, você pode fazer uma leve pressão, ver se o paciente tosse. Ou, se é um paciente traqueostomizado, você também pode mexer um pouco na cânula e ver se ele tosse, tá? Se ele tem um reflexo de tosse. Muito bem. Vi se ele tem esses reflexos, que são super importantes. Aí, eu vou fazer o teste de deglutição propriamente dito, tá? Então, eu vou ver a deglutição de saliva dele, como? Aí sim eu vou pedir, olha, seu José, engole a saliva, mexe a língua dentro da boca, mexe, produz saliva. Agora vai, engole para eu ver, engole, engole. Pede para ele engolir, ver se ele engole, tá bom? Posso auscultar. Se é um paciente que não está engolindo, e você é capaz de ouvir se está tendo penetração na via aérea, quando já está, o paciente nem está engolindo, e você já está ouvindo todo aquele ruído cervical ali, né? Ou o paciente produz alguma emissão vocal e está aquela voz molhada, você já sabe que está indo para o lugar errado. A saliva está indo para o lugar errado. Bom, fiz isso então de saliva. Aí o que eu vou fazer nos casos de pacientes sem a traqueostomia, tá bom? Aí eu vou testar o alimento pastoso homogêneo. Bom, por que eu falei assim, eu vou testar? Porque tem serviços que testam primeiro água. Água. Por que eu não testo a água primeiro? Tem esses serviços que testam água e o que eles justificam? Eles falam o seguinte, que eles testam com água, por quê? Eles iniciam com volume pequeno, na seringa, é um volume bem controlado, e teoricamente, se for para o lugar errado, se for para a via aérea, não é uma coisa tão agressiva como um alimento, né? Então, a pneumonia química dele já não seria tão grave. Eu não concordo muito com isso. Por quê?
Eu vou fazer a avaliação do paciente e a gente sabe, né, pela literatura e pela experiência também, que o líquido fino é a consistência mais fácil de ir para a via aérea. Por quê? Porque é muito difícil você manter um controle motor oral de um líquido fino. Ele escapa muito mais fácil. Então, o que é mais fácil eu controlar na minha boca? É uma vitamina de abacate, por exemplo, um purê de batata, eu consegui segurar ali um purê de batata, ou segurar um pouco de água. Não deixar cair para fora, não deixar escorrer lá para dentro. Então, o líquido fino é o mais fácil de ir para a via aérea, tá? Pode ter exceção? Pode. Mas, de uma forma geral, o líquido fino é a consistência que os pacientes mais têm dificuldade. É uma das consistências, é uma das últimas consistências que a gente consegue reabilitar. Então, o que acontece? Se você, de cara, já testa o líquido fino e esse paciente engasga, acabou ali sua avaliação. Por quê? Porque ele vai ficar tossindo um tempão, né? Quem aqui engasgou sabe que quando a gente engasga, tem aquela sensação horrível que você engasgou, você fica tossindo, tossindo, passou, já não tem mais nada ali e você continua tossindo. Continua. Então, uma falha que tem na deglutição, logo no início da avaliação, você queimou todas as possibilidades de consistências que você poderia fazer com ele. Por quê? Porque ele já tossiu, já engasgou logo de cara. Então, eu prefiro testar o pastoso homogêneo, que é a consistência mais fácil, tá? Que tem um controle motor oral melhor, o paciente consegue controlar melhor dentro da boca, o escape precoce às vezes é menor, às vezes não acontece, porque é pastoso homogêneo. Então, eu prefiro o pastoso homogêneo. Bom, testo pastoso homogêneo. Aí, o que eu vou ver quando eu testo o alimento com o paciente? Primeiro, ele abre a boca? Ou você é obrigado a enfiar dentro da boca dele? Ele tem travamento. Então, ele abre a boca? Ok. Quando ele abriu a boca, você colocou a colherada do alimento na boca dele. Ele retirou isso da colher com os lábios? Então, ele fez a captação voluntária do bolo? Fez o vedamento labial? Vou observar. Uma vez que o alimento está dentro da boca, você percebeu que ele fez movimento de elevação da língua para fazer a ejeção do bolo? Ele engoliu. Teve uma boa elevação da laringe? Você auscultou, viu? Tá tudo limpo, ausculta? Não tem nada, não tem nenhum ruído, nada? Tá tudo ok? Então, são esses aspectos que eu vou observar. Basicamente, o quê? Abertura da boca, captação voluntária do bolo, movimentação de ejeção, né? Se você vê que ele está movimentando para engolir, elevação da laringe e sinal, presença ou não de sinais de penetração na via aérea. Quais são os sinais de penetração na via aérea? Ruído na ausculta cervical, tosse, pigarro, engasgo ou voz molhada. Percebi que não teve nada disso, foi tudo tranquilo, aí eu posso passar para uma outra consistência. Ah, qual consistência? Posso ir para um líquido engrossado. É um pouquinho mais difícil que o pastoso, mas não é tão difícil quanto um líquido fino. Então, eu testo o líquido engrossado. Foi bem? Foi tudo ok? Tudo tranquilo? Com pastoso homogêneo, com líquido engrossado. Foi tudo bem? Foi tudo bem. Então, agora sim, eu vou testar o líquido fino. Com todo o cuidado do mundo, porque, como eu falei, é a consistência mais fácil de ir para a via aérea. Testei o líquido fino, observei tudo isso. Bom, quando eu vou testar líquido fino, eu posso usar a seringa, porque é importante você ver o volume que você está ofertando, tá? Se eu estou dando 1 ml, se eu estou dando 2, se eu estou dando 3, se eu estou dando 4, se eu estou dando 5 ml. Por quê? Para você ver se um pouquinho já é o suficiente para aquele paciente engasgar. Ou
se ele só engasga porque você colocou um volume grande, de repente ele não conseguiu conter esse alimento na boca, esse líquido na boca. Então é importante você ver isso. No pastoso, a gente costuma medir mesmo com colheres, com colherada. Ah, eu testei, por exemplo, 5 colheres de chá de alimento pastoso homogêneo. Ah, eu testei 3 colheres de sobremesa do pastoso homogêneo. Tá? Então, a gente mede em número de colheres. Se eu já vou dar uma refeição, que é uma quantidade grande, que a gente não costuma fazer isso em avaliação, mas se for o caso, aí sim eu vou medir em ml. Ah, eu ofereci 100 ml de sopa batida. Vi que o paciente comeu tudo, foi bem, não aconteceu nada. Então, aí sim eu vejo o volume total. Na avaliação pontual, eu vejo pastoso com as colheres, tá? Normalmente de sobremesa ou de chá. E o líquido fino na seringa, para eu conseguir controlar o volume. Eu não estou dizendo que é mais fácil ou que é mais funcional. Não, não é, tá? Mas, levando-se em consideração que se trata de uma avaliação, é legal você fazer com a seringa para você ter ideia do volume, né? Se é diferente o paciente que engasga quando você dá 1 ml, daquele paciente que só engasga quando você já deu 5 ml para ele na seringa, tá? E aí depois, num outro momento, eu posso testar com canudo, eu posso testar com gole controlado no copo, ou eu posso testar com colher também. Mas, num primeiro momento, eu gosto de usar a seringa para a gente ter como controlar isso. Bom, fiz pastoso homogêneo, fiz líquido engrossado, fiz líquido fino. Agora, eu vou ver se esse paciente tem condição de mastigar, que aí é um outro aspecto que eu vou observar. Eu pego, se eu vejo que é um paciente que está bem e que ele já está comendo por boca e que a família fala que está tudo ok, por exemplo, que ele só engasga mais quando ele bebe água, eu até posso pular essa etapa do sólido macio e do pastoso heterogêneo e já dar um alimento sólido para ele, por exemplo, uma bolacha de maisena. Se é um paciente que a família já te falou isso, ó, ele come, ele não engasga quando ele come, por isso que é importante a anamnese. Por isso que é importante você conversar com a família, você perguntar, olha, o seu José, ele come o quê? É tudo batido no liquidificador? Né? Se é tudo batido no liquidificador, é difícil eu chegar no primeiro momento e já dar para ele uma bolacha de maisena, um pão francês, né? Então, a gente tem que ter bom senso, por isso é importante a anamnese detalhada. Bom, caso seja um paciente que está lá comendo tudo batidinho, então aí eu vou testar o sólido, o pastoso heterogêneo. O que é um pastoso heterogêneo? É, por exemplo, uma banana levemente amassada. Levemente. Não aquela papinha, mas levemente amassada. Isso é um pastoso heterogêneo. Ele é pastoso, mas ele tem uns grumos, uns pedacinhos. O que é o pastoso homogêneo? É um danoninho, por exemplo. É um pudim. Isso é um pastoso homogêneo. Tá? Então, líquido fino é água, chá, refrigerante, café. Líquido engrossado seria o quê? Uma vitamina de frutas batida no liquidificador, um iogurte. Isso é um líquido engrossado. Pastoso homogêneo, então, é um danoninho, um flan, um pudim, uma sopa batida no liquidificador. É aquilo que você olha e não vê pedacinho nenhum. O pastoso heterogêneo é aquilo que é amassado. Então, pode ser uma banana amassada, pode ser uma sopa levemente amassada, um arroz com feijão amassado, é um pastoso heterogêneo. Bom, fiz os testes, então, com o pastoso heterogêneo, vi que ele tem condição de mastigar. Olha, eu vi que o seu José mastiga. Então, tá, então eu vou testar um sólido macio com ele. O que é o sólido macio? Sólido macio é uma banana, um pedaço, é uma batata cozida. Isso é sólido macio. É um alimento sólido, mas é aquele que você não tem que fazer tanta força para mastigar, que ele não exige tanto esforço de você, que ele não é tão fibroso. Então, isso é um sólido macio.
E, por último, o sólido mesmo, não macio. Que aí seria o quê? Uma bolacha de maisena, uma bolacha de água e sal, um pão francês. Só um minuto. Então, um sólido não macio seria isso, um alimento mais fibroso, um alimento mais duro, mais seco, tá bom? Eu tô falando muito rápido? Não, Sil. Ah, não. Pode Tudo ficar bem? tranquilo. Tá no tempo. Pode seguir. Com todas essas consistências, eu vou observar aqueles aspectos. Captação, abertura da boca, captação voluntária do bolo, movimento de ejeção oral, o tempo mais ou menos ali do trânsito oral, a elevação da laringe, e se tem sinais de penetração laríngea, que é tosse, pigarro, engasgo, voz molhada ou ruído na ausculta cervical. Bom, feito isso, testei, né? O que é o básico? Ah, Silvana, o que é o básico para eu testar? Porque a gente sabe que visita de home care não dá para você ficar muito tempo na casa do paciente. Não dá. Você tem um tempo ali limitado. O ideal, então, de testar o básico do básico: pastoso homogêneo, líquido fino. Se eu puder testar alguma coisa, vou testar esses dois: pastoso homogêneo e líquido fino. Ah, eu tenho um pouquinho mais de tempo, então eu vou testar pastoso homogêneo, um líquido fino, um sólido, se for possível, tá? Se eu tenho muito tempo, então eu posso ir testando essas outras consistências intermediárias. Bom, terminei. Testei lá aquelas consistências ali, todas ou somente as iniciais ali daquele primeiro momento. Aí eu vou remover o que ficou na boca do paciente. Então, eu não posso fazer uma avaliação fonoaudiológica, testar um alimento ali do paciente e depois abaixar o decúbito do paciente e deixar ele cheio de alimento na boca. Não posso. Então, terminei de fazer isso. Aí eu vou pegar, tô lá com a luva, pegar gaze e vou remover o resíduo. Não estou dizendo que a gente tem que fazer escovação de dente do paciente, não é isso. Mas o resíduo alimentar você tem que tirar da boca do paciente, tá? Não pode ficar. Feito isso, agora sim, eu posso baixar um pouquinho o decúbito, não deitar totalmente, porque ele comeu, né? Posso abaixar um pouquinho, deixar ele mais confortável. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma devolutiva para a família, porque muitas vezes a família está ali ansiosa, querendo saber. E aí, o meu pai, ele pode comer, não pode comer, ele vai voltar a comer, né? É uma angústia de muitas famílias, por exemplo, que estão com familiares que estão com sonda nasointeral, sabe? Ou que já fizeram uma gastro no hospital, a família quer saber se ele tem chance de voltar a comer pela boca, né? Então, dá uma devolutiva para a família. Se você não tem essa resposta nesse primeiro momento, então você vai falar para a família: olha, hoje ele foi bem, mas eu preciso avaliar outras consistências, eu preciso ver como que vai ser a evolução dele, eu preciso ver se ele vai aceitar um volume bom de alimento, eu preciso ver se não vai acontecer nada de errado, se vai ficar tudo bem. Dá uma resposta, né? Dá um retorno ali para a família. E se é um paciente consciente, para ele também. Ele quer saber como ele foi, entendeu? Se não foi bem, se foi ruim, se engasgou, enfim, você fala: olha, seu José, hoje o senhor engasgou, não foi tão bem, mas nós vamos ter outros momentos que nós vamos testar novamente, que nós vamos ver, né? Tentar tranquilizar a família e o paciente. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou passar as orientações básicas. Quais são as orientações básicas para um paciente de home care? Higiene oral, né? Que tem que manter adequada, tal. Posicionamento no leito, quando eu vou, se é um paciente que come por boca, tem que estar elevado, decúbito elevado, né? A 90 graus, para se alimentar.
mesmo que não esteja comendo por boca, mas está recebendo dieta, ou por sonda nasointeral, ou por gastrostomia, manter o decúbito também elevado para evitar refluxo, vômito e aspiração de vômito. São as orientações básicas. Se é um paciente que você viu que tem sinal de aspiração, então falar para a família, olha, não pode dar comida para ele. E também ser bem claro com a família, porque às vezes você fala para a família assim, olha, não pode oferecer nada para ele. Aí o nada para a família é comida, mas não inclui água. Então eles vão lá e dão água, entendeu? Ah, ele tá pedindo, ele tá com sede, vai lá, dá água, às vezes no copo, entende? Então é importante ser bem claro mesmo com a família. Uma coisa que para a gente parece óbvia, muitas vezes não é para a família. Aquilo não é óbvio para ele. Entende? É uma situação nova. Não é todo dia que você tem, graças a Deus, um pai, uma mãe que teve um AVC, né? Um pai que voltou agora do hospital e que está com uma sonda. Então, a gente tem que levar em consideração que aquela pode ser uma situação nova para aquela família e para aquele paciente, e que você pode ser o primeiro a passar algum tipo de orientação para eles, tá? Eu não vou acreditar que tudo foi orientado no hospital. Porque muitas vezes não é. Não é. E é em casa que vão surgir as dúvidas. Porque no hospital não era a família que estava manipulando. Não era a família que estava ali cuidando o tempo todo. Na maioria das vezes era a enfermagem. Quando chega em casa, aí a coisa fica diferente, né? Que aí vão surgir as dúvidas quando você vai fazer. Então, você pode ser o primeiro profissional que está ali para responder as dúvidas daquela família ou daquele paciente. Bom, passei essas orientações verbais, o que é importante? Deixar alguma coisa por escrito, tá? Não tão detalhado, mas tópicos, para eles poderem lembrar. Eu gosto sempre de deixar ali por escrito, que é muita coisa, às vezes a pessoa esquece. Feito isso, as orientações verbais, escritas, aí eu vou evoluir no prontuário. É importantíssimo evoluir no prontuário. O prontuário é um documento. Então, se acontece alguma coisa com o paciente, a primeira coisa que uma auditoria vai fazer, vai ver, é o prontuário. Se está no prontuário, ok, está ali documentado. Se não está, é a sua palavra contra a palavra, de repente, de alguém da família. Falou assim, ah, não, ela falou que eu podia dar água para ele. Eu dei, entendeu? E, na verdade, você não falou nada disso, né? Então, é bom deixar ali registrado, documentado, tá bom? A evolução no prontuário. E, por último, então, a assinatura no controle de visita. Isso sendo um paciente de home care de convênio ou seu particular, tá? Porque é importante saber as datas ali que você foi, enfim, comprovar que você foi. Então, pedir para alguém da família assinar. Bom, isso tudo é para um paciente sem traqueostomia, tá? Quando é um paciente com traqueostomia, aí já é uma coisa, um procedimento diferente. Por quê? Eu vou avaliar os órgãos fonoarticulatórios do mesmo jeito, vou ver os reflexos orofaríngeos do mesmo jeito, só que aí, se é um paciente que está hipersecretivo, eu posso necessitar de um procedimento de aspiração de vias aéreas. E aí eu posso pedir para a equipe da enfermagem fazer isso para ajudar. Ou então, se você vai fazer o teste, o Blue Dye Test, e você fez o curso de aspiração e você está capacitado, você pode aspirar. Você não está ali para fazer limpeza brônquica do paciente, limpeza pulmonar dele, não é isso. Você está fazendo para viabilizar o seu trabalho. Então, você vai tirar aquele volume que está ali, que pode atrapalhar a sua observação ali da deglutição dele. Então, eu vou ver se é um paciente que precisa de aspiração, porque às vezes é um paciente que está saindo secreção ali o tempo todo e você precisa
dessa aspiração. E aí, tem algumas pessoas que não concordam com o teste que se chama Blue Diamond Test, que é aquele teste com corante. Tem gente que acha que ele não é eficaz, que ele não quer dizer nada, que ele não ajuda em nada. Mas pode existir um falso negativo, pode, mas ele funciona como um marcador, algo para muitas vezes direcionar a gente, tá? Se é um paciente, por exemplo, que está aspirando saliva de forma gritante, e você colocar um corante na boca dele, na maioria das vezes, vai sair secreção corada pelo traqueostoma. Vai sair. Se for uma coisa sutil, pode ser que não saia. Mas se for uma aspiração maciça de saliva, normalmente sai. Como que é esse teste? O teste em si, ele é bem mais complexo do que o que a gente faz no home care. Ele é feito em âmbito hospitalar. Você aplica um corante alimentício na boca do paciente, pede para ele engolir várias vezes, 10 deglutições, aspira, vê se sai corante. Não saindo, você dá um tempo, depois você retorna. Isso é feito na próxima 24 horas, é uma coisa mais demorada. No home care, como eu falei, é mais para ser um norte para a gente, tá? Quando é uma coisa bem gritante, então a gente consegue pegar com esse corante. Que corante que é esse? É uma anilina, tá? É aquele corante que a gente usa em bolo. O teste inicial, ele era feito com azul de metileno. Um líquido bem forte mesmo, um azul muito forte, que qualquer coisa parecia. Mas ele é líquido, então isso já atrapalhava um pouco, porque você colocava num alimento pastoso, ele mudava a consistência do pastoso. E tem gosto, tinha gosto, né? Tem gosto. Então, optou-se, então, por usar anilina, que é um pouco mais fraca, mas ainda tem poder, né, de corar, e não muda a consistência do alimento. É um pozinho, né? Um pozinho. Então, você usa aquele pozinho azul, coloca na boca do paciente, tá? Mexe na boca dele para produzir saliva, ou pede para ele mexer a língua, pede para engolir 10 vezes. Depois que fez isso, você pega a gaze, limpa a boca e aí aspira para ver se sai o corante. Se é um paciente que é traqueostomizado e usa cuff, é importante você conversar com a equipe para saber se esse paciente tolera ficar, desinsuflar o cuff, tá? Porque às vezes é um paciente tão grave, que se você desinsuflar o cuff, ele pode descompensar da parte respiratória. Então, ele não está preparado ainda para desinsuflar. Então, quando tem cuff, é importante conversar com o fisioterapeuta, com o médico, saber se você pode fazer isso. Bom, feito isso, testei, vi que está ok, não aspirou saliva. O que eu costumo fazer? Numa primeira avaliação, eu testo saliva. Numa outra visita, eu pergunto, e aí, depois que eu fui embora, saiu corante pela tráquea, né? Saiu aquele azul, né? Se eles falarem, ah, não saiu, ok. Aí eu posso usar o corante no alimento, que aí entra naquele processo, pastoso homogêneo, líquido engrossado, e assim vai. Tudo com corante, no paciente traqueostomizado, tá bom? Se por acaso saiu o corante já na saliva, não é o momento de
testar alimento com ele. Porque se ele já está aspirando saliva, isso é uma coisa que você precisa deixar, no mínimo, controlado, né? Para daí você pensar no alimento. Aí tem gente que fala assim, mas às vezes ele aspira saliva, mas ele não vai aspirar um pastoso. Tudo bem, só que quando ele vai manipular esse alimento dentro da boca, ele vai estar com saliva ali, entende? Então, é melhor, né, que ele tenha um controle melhor dessa saliva, para daí você pensar em dar um alimento para ele. Uma pneumonia por aspiração de saliva, com certeza, não vai ser tão intensa do que uma aspiração de banana, por exemplo, que for para o pulmão dele, sabe? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. Bom, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa. Remover os resíduos de dentro da boca, tá? Dar a devolutiva para a família, para o paciente, as orientações, depois tudo por escrito, evoluir no prontuário e pegar a assinatura. Em um segundo momento, o que eu posso fazer? Testei saliva, ok. Testei o pastoso, foi tudo bem. Daí sim eu vou ver o líquido engrossado, vou testar a mastigação, vou ver o sólido macio, vou ver o pastoso heterogêneo, tá? Do mesmo jeito dos pacientes que não tem trato. Isso se for tudo ok no teste de deglutição de saliva e no pastoso, aquele que eu testei e vi que foi tudo bem. E num segundo momento, num outro dia, aí eu faço essa avaliação. Bom, o que é importante durante todo esse processo, desde a hora que eu entrei na casa do paciente? O raciocínio clínico, tá? Por quê? Se é um paciente que a família conta para você que ele tem pneumonia atrás de pneumonia, interna, sai, interna, sai, interna, sai, já acende uma luzinha de que alguma coisa está errada. Entende? Alguma coisa está errada. Então, é um paciente que você tem que ir com mais cuidado, prestar atenção. Durante esse processo da avaliação e tudo mais, quando eu vejo uma alteração no paciente, eu já vou pensando o que eu posso fazer para reverter isso. Então, eu fiz os testes no meu paciente, nossa, esse paciente mal põe a língua para fora. O que eu tenho que conseguir com ele? Eu preciso fazer a mobilidade dele melhorar. Tá muito ruim essa parte motora dele, né? É um paciente que está babando ali o tempo todo. Gente, então eu já vou pensando. Raciocínio clínico e planejamento terapêutico. Olha, tá babando demais, tá um horror isso aqui. Eu preciso fazer esse paciente engolir saliva. Então, é uma coisa dinâmica, sabe? É um banco de dados na sua cabeça que vai sendo alimentado e você já vai pensando o que precisa ser feito para melhorar o quadro daquele paciente e fazer com que ele tenha melhor qualidade de vida. Nós lidamos com pacientes graves, pacientes crônicos, muitas vezes, pacientes frágeis, né, idosos frágeis. Eu tinha uma chefe que ela era engraçada, ela falava assim, os nossos pacientes têm o péssimo hábito de morrer. Então, assim, são pacientes graves, né? Para ele estar em home care, não é uma gripezinha que ele tem de vez em quando, né? Então, é um paciente delicado, um paciente grave. Então, é importante a gente pensar que o nosso papel ali é tentar oferecer um processo de reabilitação para ele. Claro que eu quero total, eu quero que ele fique ótimo. Mas muitas vezes isso não é possível. Não é possível. Pela idade, pela gravidade da doença, né? Pela evolução da doença.
Mas talvez seja possível oferecer uma melhor qualidade de vida para aquela pessoa, né? Pode ser que ele não volte a comer churrasco, mas talvez ele consiga comer um creminho de que ele gostava, um creminho de cebola, um creme de abóbora batido, um purezinho que ele adorava, um pudim, um flan, um mousse, sabe? Então, assim, o ótimo é inimigo do bom, né? Então, assim, claro que eu quero o ótimo, eu quero 100%, eu quero reabilitação total. Mas se não é possível, se o ótimo não é possível, então eu vou tentar o bom, né? Aquilo que é possível, né? Sempre com os pés no chão e com empatia, se colocando no lugar do outro, né? Porque a gente não valoriza tanto a nossa capacidade de comer até a gente perder essa capacidade. Quando você perde a capacidade de comer, aí você dá valor. Então, pensar que eu poderia estar no lugar daquela pessoa, ou ali poderia ser o meu pai, ou poderia ser a minha mãe, né? Olhar para esse indivíduo com respeito e com empatia e tentar fazer o meu melhor para oferecer o que é possível para ele. E o que é importante a gente pensar também? Não é porque eu fiz essa avaliação que morreu o assunto, acabou ali. Não. Sempre que for necessário, eu vou reavaliando. Pode ser que lá no começo, quando eu comecei o atendimento dele, fiz a avaliação dele, ele foi péssimo com líquido. Mas aí eu fiz exercício, eu trabalhei com ele, eu tentei fazer ele melhorar. Não significa que nunca mais ele vai tomar líquido na vida dele, né? Eu vou reavaliando. Ah, agora eu não consigo. Então daqui a pouco eu posso conseguir. Ah, agora eu não consigo, mas daqui um mês eu posso conseguir fazer ele voltar de forma segura a ingerir essa consistência. Então, como eu falei, é uma coisa dinâmica, tá? Então, o que eu vi hoje pode ser bem diferente do que eu vou ver daqui a um mês, né? Se é um paciente que vai entrar num processo de reabilitação. Era isso. Falei muito, meu Deus. Mas quem tiver dúvida pode me perguntar. Falou não, Sil. Agradecer. Só pontuar que acho que você falou uma coisa importante aí no finalzinho, né? O processo de avaliação, ele não é só no início, isso tem que a gente deixar bem claro, né? Basicamente, a gente reavalia o paciente em todo atendimento, né? Seja em qual esfera, né? Físio, fono, TO, médica, enfim. Toda visita ele é reavaliado, né? Óbvio que você fez um panorama aqui geral, né? De como fazer uma boa avaliação, desde a entrada na residência do paciente, o contato, coleta de dados, eh, algumas questões como qual órgão está avaliando, a melhor forma para estar avaliando, mas a gente tem que ter esse mente, a avaliação ela é constante, né? Seria a reavaliação, né? Então, assim, tanto para um planejamento terapêutico, né? Se a gente for pensar em iniciar um atendimento com um programa já proposto, que vem lá 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, por 30 dias e reavaliar, mas diariamente essa avaliação, essa reavaliação vai ocorrendo. E isso que faz a gente ser diferente, né? Ter esse olhar mais técnico, porque a gente consegue identificar, às vezes, essas pequenas alterações, mudanças, evoluções, ou declínio, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente ter isso em mente, né? E reforçar isso, que é o diferencial realmente do profissional, né? Ele está sempre reavaliando realmente esse paciente, porque o paciente ele é único, mas em cada terapia ele pode estar de uma maneira, porque às vezes é o momento, é o estímulo, né? Isso é muito bacana a gente pensar, é isso que a gente tem que ver. É, Carolina É, colocou, agradeceu por dividir, Sil, mas pode complementar, o conhecimento o que pode eu queria complementar. dizer é o seguinte: existem inúmeros protocolos de avaliação, inúmeros, vários, validados, estudados, publicados. Porém, o que a gente tem que pensar é o seguinte: é diferente você ter um protocolo, por exemplo, protocolo de avaliação do setor de neuro do HC, ele tinha 6 páginas.
6. É legal? É legal. Ele é bem completo? Bem completo. Mas ele é aplicável na nossa rotina de home care? Não, ele não é aplicável. Porque a gente sabe que a visita que a gente tem ali tem um tempo para ser feita, né? É bem legal esse protocolo, ele é bem legal no hospital escola, né? Ou num hospital em que você pode avaliar o paciente, ficar lá meia hora, depois você volta, faz mais meia hora, depois volta, faz mais meia hora, volta no dia seguinte, faz mais meia hora. E não num paciente que você vai hoje, você já tem que dar uma posição para o convênio do que você viu nele, se ele tem prognóstico de reabilitação ou não. Então, por que eu não coloquei determinado aqui o protocolo? Por quê? Quem vai decidir qual é o melhor protocolo para a sua realidade é você, né? Então, assim, o que eu acho fundamental ver num paciente quando eu estou avaliando? Esses aspectos que eu coloquei para vocês, né? De OFAS, né, dos órgãos fonoarticulatórios, dos reflexos orofaríngeos. Então, isso eu acho fundamental. Deglutição de saliva, deglutição de pastoso. Agora, se você necessita de mais e mais e mais coisas, cabe a você definir isso. E aí, escolher o melhor protocolo para a sua realidade. Mas existem vários publicados, validados. Bom, É justamente isso, pensando em protocolos, né? Isso que você falou, existem diversos, né? Só que a gente vai ter que adequar realmente para a realidade do dia a dia, às vezes do serviço, né? Porque a gente usa, às vezes, na assistência domiciliar, até para traçar um planejamento terapêutico, o home care traz o score do NEAD, né? É assim que ele se baseia, às vezes, para a proposta de PAD, se aquele paciente tem indicação, né? Ah, ele tem tráqueo, tem GTT, tem sonda nasogástrica. Então, assim, a gente sabe que a gente vai seguir realmente o processo de cada cliente, né? Existe muita coisa no mercado, é isso que você falou, né? Se a gente for pensar em artigos, né, nos guidelines, tem muita coisa bacana e é tentar realmente absorver, né? O importante é conhecer e absorver aquilo que faz sentido, porque às vezes o cliente específico, quer a escala de Bartel, por exemplo, quer... Então, a gente tentar realmente direcionar. É importante que a gente tenha conhecimento que existem essas escalas, né, Sil? É importante que conheça, mas a gente tem que utilizar mediante a nossa necessidade mesmo. Pessoal, a Aline agradeceu aqui, Sil, que ela trabalha em hospital e ela agradeceu as orientações. Carolina também agradeceu. Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, por favor, preencham a lista de presença. Eu coloquei aqui logo no início, se alguém deixou de assinar, por favor, só coloque aqui, porque o material do curso e do treinamento, desculpa, e o certificado, ele é enviado através dessa lista de presença. Então, eu preciso que vocês coloquem o nome, por favor. Eu vou até colocar aqui novamente. Olha lá, não assinaram, peraí. Só um minutinho outra que eu vou coisa que colocar de eu novo. queria falar também é que, de uma forma geral, né? Quando a gente faz a avaliação, a gente classifica esse paciente como uma deglutição funcional, que é aquela que o paciente é capaz de comer, tá tudo ok. Disfagia leve, moderada e grave. É isso. Disfagia leve, moderada, grave ou deglutição funcional. E a gente usa uma escala chamada FOIS, que é para dizer se esse paciente está com alguma via alternativa de alimentação e está comendo também por boca, ou se não está comendo nada por boca, só com via de alimentação. Isso eu posso mandar quando eu for mandar o material, Legal. né? Não são todos que usam, que pedem, né? Mas é legal para a gente ter um indicador, até de evolução, né? Isso, Sil, me manda, porque eu vou estar mandando para vocês, pessoal, eu que vou estar mandando o certificado e o material da aula. Se tiver, Sil, eu ponho junto no e-mail e eu encaminho sem nenhum problema. A Silmara perguntou, né, agradeceu, que ela trabalha, ela é recente trabalhando com disfagia e ela cria os slides, né? Na realidade, a aula ela é sempre compartilhada com quem participa e eu mando junto com o certificado. Deve mais ou menos em torno, no máximo, aí de 10 dias, para a gente pegar tudo certinho e passar para vocês.
Acompanhe a gente na rede social, a gente tem o treinamento, a Life Saúde, eu sou a gestora aqui da Life Saúde, para quem não me conhece ainda, meu nome é Michelle, eu sou fisioterapeuta e gestora aqui da Life Saúde. E a gente tem os treinamentos, em todos os semestres, tanto de físio, fono e terapia ocupacional. Esse é o nosso último treinamento de fono no ano de 2024, né, Sil? A gente finalizou com a avaliação. A gente já fez outros treinamentos, né? E a gente sempre pede para vocês colocarem na lista de presença sugestões de novos. Esse treinamento mesmo de avaliação é uma sugestão, de outros treinamentos que acabaram colocando como sugestão. Então, coloquem lá, é importante a participação de todos. A ideia é realmente a gente disseminar a boa prática no mercado da assistência domiciliar e de qualquer outro profissional, né? Então, o curso ele é aberto, né? A gente divulga na rede social da Life Saúde, né? Mas para os nossos prestadores, mas a gente até pede que compartilhe realmente, né? Quanto mais pessoas, tiverem acesso, isso facilita e o conhecimento, como eu iniciei falando, a gente precisa compartilhar, né? Quanto mais a gente dá, mais a gente se doa, né? É melhor para o profissional, é melhor para as empresas, é melhor para o paciente principalmente, né? Então a gente não pode esquecer disso. Sil, mais uma vez, sempre muito obrigada. Para quem entrou depois do curso, né, do que iniciou a aula, a Silvana é uma querida, ela é uma fonoaudióloga que trabalha aqui com a gente, é a nossa RT aqui da Life Saúde, atua há muito tempo no mercado aí da assistência domiciliar, aí há uns, vou entregar a idade, uns 20 anos para mais. 24. E isso, 24 anos, então tem muita expertise no assunto, é uma parceria muito grande aqui com a Life, a gente gosta muito, né? Então a gente trabalha há muito tempo, então mais uma vez agradecer sempre a oportunidade de poder dividir o seu conhecimento aqui com a gente, viu, Sil? Se quiser fazer alguma consideração, por favor, Agradeço fique à de vontade. coração a oportunidade. Quero dizer que estou disponível se alguém tiver qualquer dúvida, quiser conversar. Estou sempre aberta assim, para a gente bater papo, trocar experiência. É uma via de mão dupla, né? Então a gente está sempre aprendendo com o outro. E estou aí, estou à disposição de vocês e Obrigada. agradecer a Michelle pela confiança, tá bom? Obrigada, imagina. Na rede social, a Silvana também aparece lá na Live Saúde. A gente sempre posta alguns conteúdos, informações. Esse mês a gente falou bastante, o mês passado, sobre a fala, né? A gente falou um pouquinho sobre o desenvolvimento da fala. Então, a gente também sempre coloca alguns temas lá, assim, videozinhos curtos, simples, né? De orientação mesmo para o dia a dia. Live Saúde, underline domiciliar, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer imensamente a todos que participaram. Esperamos vocês nos próximos treinamentos. Boa noite, fiquem com Deus e eu agradeço, tá bom? Obrigada, pessoal.